Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção, derramando do seu sobrenatural, que venhamos ver o Senhor derramando, aleluia, mais e mais, e que nós venhamos experimentar da maravilhosa cura do Senhor, que o Senhor venha visitar a nossa família nessa noite. Então, eu saúdo aos meus amados irmãos, amigos, com a paz do Senhor, que Deus esteja derramando da sua graça, que Ele venha estar nesta noite indo de encontro ao teu coração, a tudo aquilo que você tem colocado diante dele, que o Senhor ele venha te responder, que o Senhor venha de um modo assim grandioso, conforme só Ele sabe, está colocando as suas mãos potentes e poderosas sobre ti, e que você venha sentir o refrigério desse Deus que tudo pode nesta noite, em nome de Jesus. Então, nós abrimos este culto clamando ao Senhor para que Ele tome o primeiro lugar em nome de Jesus. Eu quero, então, louvar esse hino, depois nós vamos orar. Amém? Glórias a Deus. Hino 243 da nossa harpa cristã. Amém? Aleluia. Oh, maravilhoso Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós te adoramos, nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura nos enlaces, para ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te suplicamos, ó Pai, por esta noite. Ah, Deus do céu, é assim algo transformador a tua presença, Pai. E quando nós, aleluia, Senhor Deus, optamos, ó Pai, para estar bem junto a Ti, Senhor Deus, nós sentimos, ó Pai, aleluia, o Teu carinho, o Teu amor, ó Pai, nós sentimos, ó Pai, a Tua presença, Senhor Deus, de um modo assim, gloriosíssimos, ó Pai. Ah, Deus de Israel, como é bom, Pai, aleluia, poder, Senhor Deus, falar de Ti, falar da Tua palavra, Pai, experimentar, Senhor Deus, aleluia, esse gozo eterno, ó Pai, mesmo estando aqui na terra ainda, Senhor Deus, mas é muito bom, Senhor Deus,
sentir, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, sentir, Senhor Deus, que sem o Senhor, ó Pai, nada podemos fazer, como diz, Senhor Deus, a Tua sagrada palavra. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, a cada um membro, Pai, de nossa família, Pai, te peço, Senhor Deus, aleluia, pela vida, Senhor Deus, do meu filho Brian, Pai, que vai casar amanhã, Senhor Deus, toma ele, Senhor Deus, nas tuas mãos, toma, Senhor Deus, aleluia, a sua futura esposa, Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, aleluia, com as tuas mãos, ó Deus de Israel, abençoando, ó Pai, como casal, ó Pai, tanto, Senhor Deus, o Brian, conforme a Camila, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, que seja, Senhor Deus, um momento de luz, ó Pai, um momento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do Teu sobrenatural, um momento, ó Pai, a qual, Senhor Deus, mais uma família, Senhor Deus, se forma na Tua presença. Então, muito obrigado, ó Deus, aleluia, pela vida do Brian, pela vida da Camila, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, da Camila, Senhor Deus, ó Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós, ó Pai, venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ter a harmonia, Senhor Deus, unidade, união, Deus de Israel, que seja o Senhor, ó Pai, nos fortalecer. Abençoa também, Senhor Deus, a minha esposa, Senhor Deus, ativa, Senhor Deus, toma ela nas tuas mãos, toma, Senhor Deus, a saúde dela, Senhor Deus, o ir, o vir, ó Pai, aleluia, tudo quanto ela colocar nas suas mãos, que ela venha prosperar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma meu filho Brendo, ó Pai, aleluia, que está vindo também de viagem, Senhor Deus, para o casamento do seu irmão. Esteja o abençoando, ó Pai, nessa viagem, Senhor Deus. Deus, esteja operando, Senhor Deus, de um modo assim, abundante, de um modo transformante, Pai. Deus, toma o Brenner, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. O abençoa, Senhor Deus, no seu ir, no seu vir, ó Pai. Guarda ele, livra ele, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus. Oh Deus, esteja, Senhor Deus, tomando ele nas tuas mãos, ó Pai, na ida, Senhor Deus, para o curso, ó Pai, na vinda também, Senhor Deus, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dele, Pai. Deus, Israel, toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, o nosso pastor Márcio, aleluia, da Silva, nas tuas mãos, ó Pai, toma sua esposa, Senhor Deus, missionária Núbia Guzmão, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, toma também o pastor José, Senhor Deus, visita o pastor José, Pai. Toma, Senhor Deus, a missionária Cláudia nas tuas mãos. Toma também, Senhor, eu te peço, ó Pai, a vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do Ronald, ó Pai, que a sua esposa Thaís esteja abençoando, cuidando deles, ó Pai, derramando, Senhor Deus, da tua graça, Senhor Deus, derramando do teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, com que ele cresça, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, dá saúde, Senhor Deus, a nossa amada irmã Thaís, ó Pai, que ela continue, ó Pai, aleluia, sendo cuidada pelo Senhor, ó Pai, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Cuida também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, da vida do Alessandro, ó Pai, das suas filhas, da sua esposa. Deus do céu, vai tomando, Senhor Deus, a cada irmão, ó Pai, a cada irmã, Senhor Deus, da nossa igreja sede ali, Senhor Deus, no lote 1000. Toma também, Senhor Deus, a diaconisa da Síria, Senhor Deus, Deus do céu, da saúde, a tua serva, Pai. Deus, visita, Senhor Deus, trazendo socorro, ó Pai, aleluia, qual, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, colocado diante do Senhor, ó Pai, através, Senhor Deus, da oração, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Então ministra sobre ela, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Toma, Senhor Deus, seus filhos nas suas mãos, ó Pai. Toma suas netas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, seu genro, sua nora, Pai. Opera, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, na causa, Senhor Deus, da tua filha que tem orado em relação, aleluia, a sua casa, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, a missionária Lucinéia nas tuas mãos, ó Pai, da saúde, Senhor Deus, da tua filha, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o Senhor Manuel nas tuas mãos, ó Pai. Opera sobre a vida dele, Senhor Deus. Deus de Israel, maravilhosamente. Toma também, Senhor Deus, eu te peço. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, de encontro, ó Pai. Aleluia, a vida, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, do Diácono William, Senhor Deus. Toma cada um nas tuas mãos, ó Pai. Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai, pela vida da dona Raquel, Senhor Deus, pela vida também, Senhor Deus, da pastora Lucimar, ó Pai. Deus, toma o pastor Celso nas tuas mãos, ó Pai, bispa Diana, Senhor Deus,
que ainda continua internada, mas que o Senhor esteja, Senhor, derramando, Senhor, aleluia, das tuas mãos potentes, ó Pai. Toma, Senhor Deus de Israel, o pastor Eisen, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor, a nossa amada irmã Vera Victor, ó Pai, guarda ela, Senhor, guarda também Diácono Adaí, Senhor, visita, Senhor, com teu poder, com a tua unção, toma, Senhor, aleluia, Senhor, o meu paizinho, Senhor, da saúde, ele, cuida também, Senhor, da Imaculada, Senhor, minha irmã, Senhor, toma, Senhor, a Leninha também, Senhor, oh Deus de Israel, esteja, Senhor, aleluia, Senhor, tomando a Jaqueline, Senhor, oh Pai amado, Pai querido, Senhor, a Maria Inês, ó Pai, ah Deus, toma também a Jade, Senhor, cuida, Senhor, eu te peço, ó Pai, também, Senhor, da Cláudia, Pai, aleluia, Senhor, oh Deus, da Andréia, Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o Senhor Jardim nas tuas mãos, ó Pai, ah Deus, Israel, esteja, Senhor, visitando, Senhor, a Dona Valéria, Senhor, da saúde a tua serva, Senhor, toma a tia Nessinha, Senhor, toma, Senhor, também a irmã Márcia, Senhor, dá vigor, ó Pai, força, Senhor, toma a irmã Vilma, Senhor, ah Deus, Israel, toma, Senhor, eu te peço, ó Pai, a Josi nas tuas mãos, ó Pai, toma a Dona Indaiá, Senhor, visita ela, Senhor, visita a Dona Elanir, ó Pai, toma o pastor Márcio, ó Pai, aleluia, Senhor, Correia, Senhor, nas tuas mãos, toma o Diego, Senhor, o tio Vicente, Senhor, toma a irmã Rosa, Senhor, ah Deus de Israel, toma também, Senhor, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor, o Senhor esteja, Senhor, tomando, Senhor, a Dona Edith nas tuas mãos, toma a Joana, Senhor, toma também, Senhor, seu irmão, ó Pai, causa, Senhor, que a tua filha tenha orado, ó Pai, ah, Deus de Israel, visita, Senhor, com teu poder, visita com a tua unção, Senhor, esta igreja, Senhor, nesta noite, ah, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, fazendo, Senhor, com que cresçamos, ó Pai, aleluia, na tua graça, no teu entendimento, ó Pai, ah, Deus, não nos deixe, Senhor, de qualquer maneira, mas esteja, Senhor, fazendo, Senhor, com que nós venhamos, ó Pai, ser aplicados, ó Pai, segundo, Senhor, o teu querer, segundo o teu efetuar. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai. Ah, Deus do céu, para que nós possamos, ó Pai, ser uma bênção, Pai, a cada dia, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer, a minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o nosso coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, flua aqui neste lugar, flua sobre nós, ministra o teu propósito. O nosso coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, flua aqui neste lugar, flua sobre nós, ministra o teu propósito. O nosso coração é o teu altar. O nosso coração é o teu altar. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Como é bom, Pai, aleluia, poder louvar, engrandecer, magnificar o teu santo nome, aleluia. Eu quero ser, Senhor amado,
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, eu quero ser um vaso novo na tua presença, Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Só o Senhor, aleluia, para transformar-nos conforme o desejo do teu coração. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia, nós temos valor diante do Senhor, Deus de Israel. Nós somos, aleluia, cuidados por Ele. E Ele tem, a cada dia, a cada instante, nos buscado. Ele tem feito toda a diferença em nossas vidas. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de segui-lo, deixar de agradecer a Ele por suas beneficências. Amém? Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, no todo nosso ser a Ti, com todo nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais, aleluia, de Ti. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu.
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, glórias a Deus, nós fomos criados, aleluia, para louvor, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Eu quero convidar a missionária Diva para trazer a palavra devocional, aleluia, desta noite. Amém? Então venha fazer uma oração, missionária. Glórias a Deus. Oh, Deus lindo, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor é o nosso Deus. Aleluia, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela Tua mão poderosa. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados. Muito obrigado, Senhor, por operar em nós, Senhor, os Teus milagres, as Tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Muito obrigado, Deus, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Muito obrigado, ó Deus, pela casa, Senhor, que temos para nos um teto sobre as nossas cabeças. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, pela roupa que vestimos, pelo calçado que calçamos. Muito obrigado, Deus, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, cada lar representado, Senhor, cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tome nas suas mãos, que o Senhor supra, Deus, todas as necessidades, não só, Senhor, material, mas principalmente, Senhor, espiritual e na área da saúde, Pai. Ó Deus, que o Senhor opere, Senhor, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, que o Senhor esteja falando, Senhor, ministrando os nossos corações, que o Senhor esteja, Pai, ó Deus, curando, restaurando, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando, Pai, de tudo aquilo, Pai, que nosso corpo precisa e necessita, Senhor, para se manter saudável, Senhor, para se manter com saúde, Pai. Senhor, o Senhor é um Deus que tudo pode. É um Deus de milagre, é um Deus de poder. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que fez milagres naquele tempo, lá na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, na vida de Moisés, na vida de, oh Deus, Josué, na vida de José,
na vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, de Sadraque, Mesaque, Abednego, na vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de Daniel, oh Pai, em nome de Jesus, todos os milagres que o Senhor operou naquele tempo, Pai, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor continua operando. Então, Senhor, faça, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o desejo do teu coração, na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um daqueles que se encontram, Senhor, conosco nessa live, Pai, que estão em casa, Pai, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que têm clamado a Ti, Pai, por um milagre, Senhor, ó Deus, clamado a Ti, Senhor, por uma libertação, por um livramento, clamado a Ti, Senhor, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu neto, pela sua neta, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu avô, pelo seu tio, pelo seu irmão, pelo seu sobrinho. Oh Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus, em cada lar representado, em cada família, Senhor, trazendo, Senhor, restauração, trazendo cura, Senhor, libertando, Pai, de todos os vícios, Senhor, costumes, manias que não agradam, Pai, que não provém do Senhor em nossas vidas, Pai, mas faça, Senhor, em nome de Jesus, se cumprir em nós a Tua vontade, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, opera em nós o Teu querer, opera em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vontade do Senhor, e que assim o Senhor venha nos abençoar, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, os presídios, Pai, aqueles que têm clamado a Ti, aqueles que têm se convertido, entrega as suas vidas a Ti. Abençoa, meu Deus, vai de encontro com a vida deles, Pai, em nome de Jesus, trazendo transformação, Pai, trazendo libertação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, Pai, com aqueles que se encontram, Senhor, no leito de hospital, precisando, Senhor, da Tua mão poderosa agindo para com eles, Pai. Tantos têm, Senhor, seus parentes, familiares, mas muitos, Senhor, estão lá sozinhos, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor console, que o Senhor opere, que o Senhor faça o sobrenatural do Senhor. Vai também nos asilos, Pai, vai também nos orfanatos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai também, Senhor, nos manicômios, Senhor. Oh Deus, curando, restaurando, libertando aquelas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, do cativeiro, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu te agradeço, te louvo e engrandeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Então, o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, Pastor Carlos Salles, que vai trazer a palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Eu louvo e engrandeço, Senhor, pela vida do Pastor Carlos Salles, pela Tua mão poderosa agindo na vida dele. Renova, restaura, Pai, dá vigor. Oh Deus, em nome de Jesus, refrigério, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, restaura as suas forças, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e que a alegria do Senhor seja, Pai, com ele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus, maravilhoso Senhor, aleluia, glórias a Deus, oh aleluia. Vamos ver se esse microfone sustenta um pouquinho aqui, aleluia, glórias a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos que nos acompanham através das lives também. Glórias a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir as Sagradas Escrituras em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do seu versículo 25, aleluia, até o 37. Amém? Oh, aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis, aleluia, que se levantou um doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês?
Glórias a Deus, que momento, né? Para dar um espirro, né? Perdão. Glórias a Deus. 26, versículo 26. Ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais, despojando, aleluia, espancaram e retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também, aleluia, um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia, aleluia, de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém. Como eu posso dizer, muitas frases desse texto, muitas palavras me chamam a atenção. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim: respondendo ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu devo amar a Deus? Como eu devo amar? E diz assim: de todo o teu coração. Como você deve amar a Deus com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças. Hoje eu tive trabalhando no apartamento do meu filho, e a minha esposa foi comigo também, e ali também foi no sogro do meu filho, e ali nós trabalhamos colocando piso, né, no chão lá, e o corpo está moído. O meu sogro, semana passada, o sogro do meu filho, semana passada, nós fomos colocar o contrapiso. No domingo ele não aguentou nem levantar da cama. Então, é dolorido, né? Tá lutando o nosso dia a dia, nos trabalhos, né? Na busca do pão de cada dia. Mas a gente não pode olhar as nossas dificuldades que o nosso corpo, ele sente, porque a gente vai sentir mesmo essa dificuldade, principalmente de estar aqui nesta noite.
Se eu não tivesse aqui, eu já tinha tomado banho, estava na minha cama, repousando, estava dormindo. Porque o dia foi cansativo. O dia todo ajoelhado lá, colocando piso daqui e dali, cortando, fazendo massa. Foi um dia mesmo atípico, um dia que foi doloroso, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos recomenda: amai o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Busca o Senhor enquanto nós podemos achar, nós precisamos com toda a nossa força. E eu louvo e engrandeço a Deus porque eu tenho a oportunidade, né, de estar aqui nesta noite buscando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem prazer na minha vida, Ele tem prazer na sua vida. Eu tenho uma alegria tão grande de estar na presença do Senhor, porque literalmente Ele me tirou do vale da sombra da morte e me trouxe para o reino dos filhos do seu amor. E Ele não me resgatou somente uma vez, mas Ele me resgatou 2 vezes. Então isso para mim é algo assim extraordinário, o cuidado de Deus para comigo. Então eu entendo que esse cuidado de Deus não é somente para com o pastor Carlos Salles, mas também por todos aqueles que têm um coração para com Ele. Então a gente olha a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela nos instrui, porque a gente vê que esse doutor da lei, ele estava experimentando a Jesus, mas Jesus, ele não dá uma palavra aleatória ao doutor da lei. Ele busca na própria lei e diz assim: como você lê a lei que está nas tuas mãos, como você lê? E ele lendo, ele respondeu a Jesus e disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então nós precisamos amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o nosso coração. Quando nós amamos de todo o coração, nós queremos estar perto. Quando nós amamos de todo o coração, a gente não quer estar longe, mas a gente quer se aproximar. Imagina também, em contrapartida, quando você faz algo para estar com Deus, Deus, Ele prepara mimos, Deus prepara carinho, Deus prepara amor, cuidado, Ele te cerca de todos os lados para que você não venha tropeçar, para que você não venha sair da sua presença. Então o cuidado de Deus também ele é extremo para contigo. Nós precisamos então amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Quando nós amamos a Deus desse modo, Deus, Ele visita com carinho, Ele visita com amor, Ele visita com tudo que nós temos aí recebido dEle. Quando nós olhamos, amados irmãos, aconteceu alguma coisa, né? Eu lembro que eu estava na live junto com o professor Fernando Lopes, no Bate-Papo Cristão, e ele falou assim: a irmã de Ivonete é uma bênção, né? Aí eu falei: sim, a irmã de Ivonete é uma bênção. Aí ele falou: tu deu sorte. Eu falei: nunca foi sorte, sempre foi Deus. A gente precisa entender que as pessoas vão olhar para você e falar: você deu sorte de ter uma casa própria, você ganhou da sua tia, ganhou do seu tio, ganhou do seu irmão. Não, não foi sorte, sempre foi Deus. Aleluia. A gente precisa entender: você está bem, você está num lugar a qual é maravilhoso, você está bem aí. Não, não foi sorte, foi Deus. A gente precisa entender isso. O cuidado de Deus, Ele nos cerca. O cuidado de Deus, Ele faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. E aí a gente vai ouvir Jesus ele contando uma história. Preste bem atenção o que Jesus ele fala a partir desse momento. Ele diz assim, no versículo 28, e diz: lhe respondeste bem, faz isso e viverás. Ele está dizendo, para você amar ao teu irmão como a ti mesmo, amar a Deus de todo o teu coração, buscar a Deus com todo o teu entendimento, amar a Deus com todas as tuas forças, faz isso e viverás, e terás vida eterna. Faz isso e você será bem aprazível aos olhos do
do Criador. Então é isso que nós devemos fazer, mas muitas vezes, amados irmãos, nós chegamos para Deus e a gente parece até filho de gato, né? Me dá. Quando nós agradecemos, amados irmãos, o Senhor, Ele tem aí verdadeiramente algo muito melhor para nós. E a gente precisa entender, conforme diz o apóstolo Paulo, pouco contentamento é muito. E a gente precisa, amados irmãos, buscar ao Senhor. A gente precisa nos entregar, aleluia, nas suas mãos. Aleluia. Então, é algo assim extraordinário. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. No versículo 29, ele diz assim: porém, aleluia, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É claro que ele sabia quem era o próximo dele. É claro que ele sabia. Mas a todo tempo ele estava querendo tratar assim, menosprezando a Jesus, pensando que Jesus era qualquer um. Não, Jesus não era qualquer um. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a gente precisa, amados irmãos, prestar culto, a gente precisa prestar reverência, a gente precisa adorar. Aleluia. Versículo 30, respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Está falando de um homem que vivia dentro da igreja. Está falando daquele homem que buscava a Deus, mas ele vivia aonde? Na lei. Não adianta, conforme está escrito em 2 Coríntios, preste bem o que vai dizer 2 Coríntios. Quero que você entenda o que a palavra do Senhor vai dizer. Parece que 2 Coríntios capítulo 3, o que 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer? Preste bem atenção o que o Senhor fala. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o qual fez também capaz de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que ele está falando? Que a letra, a lei é a letra mata, mas o Espírito é o que? Amor. O Espírito vivifica. Então, é o que ele está dizendo. Então, o sacerdote, ele tinha a letra, mas ele precisava estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos Jesus também falando, e diz assim: vendo, passou de largo o sacerdote, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Eles conheciam a letra, mas não exercia o amor. E a gente precisa exercer esse amor que Jesus nos ensinou. Porque a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele é amor. Então Deus amou a minha pessoa, Deus amou a tua pessoa, Deus amou cada um de nós. E assim conforme Ele tem nos amado, Ele nos amou, nós precisamos amar o nosso próximo também. Se a gente ver alguma pessoa com fome, caída, precisando de um socorro, a gente não pode passar de largo, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá, aleluia, para viver uma vida com Cristo sem fazer o bem. A palavra do Senhor vai dizer: quem não faz o bem, peca. Nós precisamos fazer o bem. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Diz assim no versículo 33: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Esse samaritano que passa aqui, esse samaritano é o próprio Jesus. Como Jesus, ele se coloca
no lugar daquele que é desprezado, né? Diz que o samaritano era uma raça que era misturada. E por causa dessa mistura, o que aconteceu? Aconteceu que os judeus não queriam se misturar com o samaritano. O samaritano também era judeu, mas era um judeu que foi levado cativo pela Síria. E a Síria, ela fazia o quê? Ela trazia povos para se misturar com aqueles que levavam cativo. E ficou uma mistura de judeu com outros povos. E aí saiu o samaritano. Então nisso, quando Samaria foi tomada e trouxe outros povos para habitar ali, houve uma miscigenação, conforme o povo brasileiro. A gente olha uma pessoa mais escura, a gente olha um com o olhinho mais puxado, a gente olha com um cabelo liso, outro com cabelo crespo, e a gente vai olhando assim. Isso que acontece conosco aqui no Brasil é uma miscigenação, uma mistura de povos. E assim também houve com os samaritanos. E samaritano não era uma raça pura, por causa disso, os judeus passavam perto deles, viravam o rosto, muitas vezes cuspiam no chão, por causa que não queriam nem ver os samaritanos, porque eles se misturaram com outros povos. Então Jesus agora, ele se coloca no lugar do samaritano, falando ao doutor da lei. Ele diz assim ao doutor da lei: olha, desceu o sacerdote e não socorreu, desceu o levita e não socorreu, mas agora aquele que você despreza, ele desceu e socorreu. Jesus, ele coloca no lugar de desprezado, Jesus coloca no lugar daquele que era, como eu posso dizer, desprezado pelos judeus. Então Jesus, ele coloca o samaritano como aquele que ajuda aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está meio morta. E sabe quem é a pessoa que está meio morta? Foi eu, foi você. Nós já tivemos desse jeito. E às vezes a gente fala assim: não, agora eu estou num patamar muito além do que eu estava, né? E às vezes a gente não consegue nem olhar para baixo para socorrer alguém. Mas a gente precisa descer do nosso orgulho, do nosso eu, e falar assim: não, olha, Jesus, faça de mim instrumento da vossa paz. Jesus, me usa. Eu quero estar fazendo a tua vontade. Quando a gente olha no texto de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Preste bem atenção o que o Senhor vai falar através de Paulo, né? Ele diz assim, no versículo 16: porque se eu anuncio um evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas a dispensação me é confiada. Logo, que prêmio terei, ou que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para abusar, aleluia, do meu poder no evangelho, porque sendo livre para, aleluia, todos, fiz-me como servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeus, para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com os que estão debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando nós chegamos a esse patamar maravilhoso que Jesus nos colocou, nós não podemos
deixar de olhar aonde nós saímos. Nós precisamos estar resgatando essas vidas, resgatando essas almas para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós chegamos a esse patamar, não porque nós temos merecimentos, mas foi pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi pelo seu precioso sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Então nós não podemos cruzar os nossos braços e deixar de anunciar o Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, agora, o Senhor, Ele vai dizer, né? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos aí no versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu de íntima compaixão. Quem se move de íntima compaixão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente olha que estava saindo da cidade de Naim, um cerimonial fúnebre, né? E ali havia uma viúva chorando copiosamente. O que o texto diz? Que Jesus se encheu de íntima compaixão. Agora ele vê essa pessoa caída, meio morta, ele se enche de íntima compaixão. Nós precisamos entender que essa compaixão que Jesus teve dessa pessoa que estava caída, Ele também teve de nós quando nós estávamos caídos. E agora é para que nós também nos enchamos de íntima compaixão por aqueles que estão no mundo, por aqueles que precisam dessa palavra de vitória. Então, que venhamos anunciar, que venhamos testemunhar, testificar do poder glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, levou a uma estalagem e cuidou dele. Então, Jesus, Ele fez isso conosco. E Ele fala, amados irmãos, que foi o samaritano que fez, aquele que era desprezado. E às vezes, amados irmãos, quando nós chegamos em algum patamar, a gente chega um irmão dentro da igreja, talvez um irmão como eu posso dizer, o irmão é simples, né? Na sua simplicidade. E a gente até vira as costas ou desvia o olhar para não estender as mãos para o irmão falar: a paz do Senhor Jesus Cristo, ou seja bem-vindo, é bom ter você aqui conosco. Não, muitas vezes a gente estende a cabeça, finge que não está olhando, igual muitas vezes a gente passa no meio da rua, está lá, a gente está vendo que a pessoa está vendo a gente, porque quando a gente tem os olhos frontais assim, tudo que está à nossa frente, num ângulo assim mais ou menos, tudo que está na nossa frente nós conseguimos ver, e às vezes a gente está vendo, a gente finge que não viu, a gente faz assim e tal, e nem fala assim: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, como vai a senhora, como vai o senhor? E a gente fica nessa besteira, amados irmãos, de orgulho bobo. A gente levanta, né? A gente acha que está acima de qualquer suspeita, a última Coca-Cola do deserto. Não, meu amado irmão, minha amada irmã. A gente precisa nos aquebrantar, a gente precisa acolher, a gente precisa trazer para perto, independente de qual igreja que o irmão está servindo, seja Maranata, seja a igreja quadrangular, seja Universal, seja Assembleia, seja a Valdo Jacob, seja a Igreja Batista, qualquer irmão, você tem que falar: não, a paz do Senhor, que Deus esteja contigo. A gente precisa fazer isso, porque Jesus, Ele acolhia as pessoas. Como nós podemos desprezar aquilo que Jesus acolhe? Nós não podemos desprezar, mas nós precisamos acolher, nós precisamos trazer para perto. E muitas vezes, amados irmãos, quando o irmão chega dentro da igreja, você não sabe como ele chegou. Talvez está todo quebrado, talvez está todo esmiuçado, apanhou muito no serviço. Como assim, pastor Cará? Não, o patrão xingou muito, o patrão falou muita besteira para ele,
talvez os amigos de trabalho, todo dia tirando sarro, falando uma coisa, falando outra, falando besteira. Talvez chegou todo quebradinho, todo moído, precisando de uma palavra de conforto, e às vezes a gente não tem essa palavra de conforto para dar para aquela pessoa, porque a gente está achando que somos melhor do que ele, mas não somos, de maneira nenhuma. Nós precisamos abraçar. O apóstolo Paulo, ele diz: saudai os vossos irmãos com ósculo santo. Sabe o que quer dizer isso? Com um beijo santo, dá um beijo na face, dá um abraço gostoso, faz a diferença. Mas não, muitas vezes, amados irmãos, as pessoas deixam de ir para a igreja por causa de que falam: na igreja só tem gente metida, só tem gente que acha que está acima de qualquer suspeita. Não, amados irmãos, o apóstolo João, ele vai dizer: meus filhinhos, não diz vocês que não tem pecado, porque vocês dizendo que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Nós precisamos entender que todos nós pecamos, todos os dias. Nós não somos melhores que ninguém, mas o que vai fazer com que nós estejamos nesse patamar, nós estejamos bem, é o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. É a graça divina que todos os dias vem sobre nós, e nós precisamos entender isso. Amém. Mas às vezes nós não entendemos, ou não queremos entender. Amém? Amém. Então Jesus agora, ele aproxima, ele ata as feridas, e ele aplica ali sobre as feridas azeite e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, ele leva a uma estalagem, um lugar onde aquela pessoa vai ser cuidada. Estalagem a gente pode comparar aí como se fosse que ele estivesse levando a um hospital, para que aquela pessoa fosse cuidada. Então nós precisamos, do mesmo modo, nos colocar no lugar de Jesus, nos colocar no lugar do samaritano, e falar assim: olha, eu quero fazer a diferença. Porque muitos estão vivendo na lei, muitos estão vivendo na letra, mas o Senhor está falando, conforme nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então deixa que o Espírito Santo molde você conforme Ele quer. Então que venhamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, para que tenhamos compaixão daquelas pessoas que necessitam de um cuidado. No versículo 35 diz: partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e diz: cuida dele, e tudo, aleluia, quanto mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. O que Jesus está falando nessa palavra, amados irmãos? Jesus, ele diz: eu deixarei com vocês o Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, não deixarei vocês mas deixarei o Espírito Santo, o Consolador. E ele diz assim: eu voltarei. Jesus diz que voltará. Então tudo aquilo que nós venhamos fazer, assim conforme o hospedeiro, aquele que hospedou a pessoa que está doente, as pessoas que estão passando por situação difícil. O Senhor nos deu aí, conforme diz o texto, 2 dinheiros, Isso pode ser simplificado. Como assim, pastor Carlos? Que o Senhor Jesus Cristo, ele veio até nós e nos tirou da lama, para que nós estivéssemos como aí mordomos dele, cuidando das pessoas que estão feridas também. Nós precisamos cuidar das feridas das outras pessoas. Agora ele diz assim: quando eu voltar, eu te pagarei. Qual é a paga do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a minha vida e para a tua vida? Ele diz: a salvação eterna. Aleluia. Jesus irá nos levar para com Ele. Ele diz que foi preparar lugar, preparar casa, para que nós possamos morar com Ele na Jerusalém Celestial. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe de trabalhar, não deixe de se aquebrantar todo dia, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Ele quer fazer toda a diferença na minha vida, na tua vida. Então, ele pergunta agora para o doutor da lei, Ele diz assim: qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Será que temos feito da mesma maneira?
tendo compaixão daquelas pessoas que necessitam. Talvez você olhe para uma pessoa, está bem vestida assim, talvez a pessoa está ali passando por situações difíceis, você não sabe, mas quando você dá um abraço, talvez você dá um simples abraço numa pessoa, ela começa a chorar copiosamente, e ela fala contigo, eu precisava tanto desse abraço. Você não imaginava, mas o Espírito Santo de Deus te impulsionou a fazer isso. Então, você está curando vidas até com um abraço, com o teu carinho. Então, Jesus, né, quando ele vê, nós passando por situações difíceis, também conforme esse que caiu nas mãos dos salteadores. O Senhor Jesus Cristo, ele vem e nos enche de mimo, nos enche de cuidado. Ele nos carrega no colo, ele faz toda a diferença. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seja tu uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero terminar esse sermão com uma oração e o pastor Carlos vai descansar, porque é necessário descanso do corpo. Amém? Não está acontecendo nada, é só cansaço mesmo do trabalho, da fadiga do dia. Então, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos fortaleceu. E nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelos teus cuidados, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, visita, Senhor Deus, o teu filho, visita a tua filha nesta noite, ó Pai. Protege e guarda, livra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da mão, Senhor Deus, do passarinheiro, Senhor Deus, da peste perniciosa. Livra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, da mulher, aleluia, sanguinária, do homem perverso, da bala perdida, Senhor Deus, de assaltos, Pai, de latrocínio, Senhor Deus, roubo, seguido de morte. Que a tua mão potente, Pai, possa salvar, curar, libertar. A tua mão possa, aleluia, estar resgatando, Senhor Deus, a nossa família, os nossos familiares. Assim, Senhor Deus, nós te adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, Quem será contra até nós? aqui, Nos ajudou, por Senhor. causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Glória vem, Senhor. Glórias a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus te dê uma noite abençoadíssima em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Peraí.